uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, iniciando mais um Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Já quero deixar aqui 2 recadinhos. Primeiro, meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder bater papo, trocar ideia, conversar. Agradeço muito o carinho dos nossos internautas, telespectadores que mandam mensagem por lá. Inclusive, quero aproveitar mandar aqui um abraço para o Silas. Ele é lá de Rio Branco, capital do Acre. Mandou uma mensagem super carinhosa lá no meu Instagram também. Quero agradecer demais, viu, Silas? O que só mostra e comprova o alcance do Vejam Só em todo o território nacional. E fica aqui o meu abraço para toda a galera do Acre que nos acompanha, manda mensagem por lá e realmente confirma aquilo que a gente fala de como o Vejam Só tem prestado um serviço assim, de instigar o povo de Deus a buscar mais conhecimento, leitura bíblica, teológica e avançar. Obrigado, Silas. Fica aqui o meu carinho ao irmão e a todos aqueles que passam por lá também. Deixa aqui registrado o meu carinho. Se você quiser, fica à vontade, chega por lá também, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo e entrar aqui na nossa conversa, que hoje é uma daquelas edições clássicas do programa, um debate clássico aqui do Vejam Só, e quem vai nos ajudar na busca por respostas, por conhecimento, por instrução bíblica, é o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, graça e paz, ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Paz, meu irmão, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui novamente para poder colaborar, ajudar e participar aqui desse momento. Muito obrigado, Zeca. A alegria é sempre nossa, meu irmão, em recebê-lo, poder aprender um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na sua vida. É um privilégio poder ouvi-lo também. Antes da gente entrar nas discussões teológicas, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Pois não, Zeca. Nós estamos hoje plantando uma igreja junto com a Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Nós estamos ali no bairro da Vila Paiva, Vila Guilherme. Nós estamos ali na Rua Maria Cândida, 196, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. E com os nossos trabalhos sociais, terças e quintas, temos lá nossas aulas de Muay Thai a partir das 17 horas. Boa, então aí as informações aí para você. Inclusive os contatos da igreja já apareceram aí. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, para você poder acessar também e, obviamente, se envolver, fazer parte, colaborar de alguma forma também. Obrigado, viu, reverendo, pelo carinho. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Zeca, uma vez. Eu que agradeço, viu? Boa. E nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Aleph Lopes, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a igreja parceira aqui do Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo novamente. Uma alegria reencontrá-lo. Uma honra, Zeca. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pelo carinho, por nos receber nesse abençoadíssimo programa, que, sem sombra de dúvidas, é o maior programa de debate teológico da televisão brasileira. Amém. Obrigado, viu, pastor Aleph? E só é o maior por conta dos convidados. Eles que fazem esse programa grande e nos auxiliam e levam, né, muito conhecimento, reflexão, provocação também a quem nos assiste. Obrigado de novo pelo carinho, reservar esse espacinho na agenda e estar aqui com a gente. Para começar, vou pedir também as informações da igreja, pastor Aleph, por favor. Muito bem. Nós somos pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede Rua Doutor Fon, número 140, bairro do Belenzinho. Nosso pastor presente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral de Ministros das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil. Prazer, Zeca. O prazer é todo nosso, meu irmão, em recebê-lo, e fica aqui também a minha gratidão, né, e uma palavra realmente de agradecimento a todos os ministros ali da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que gentilmente atendem o nosso convite, sempre estão aqui abrilhantando o programa também. Leva o nosso abraço lá a todos os nossos queridos e amados irmãos. Será nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos lá, sem mais delongas, colocar na tela aí o nosso tema. E eu falei que era um tema clássico. Hoje nós vamos falar de eleição e falar sobre se ela é condicional ou baseada na presciência de Deus, um debate entre calvinistas e arminianos, já de longa data, que nós vamos nos debruçar novamente aqui. Afinal de contas, sempre gera muita polêmica este tema. Vamos lá, primeiro os nossos convidados vão responder a nossa pergunta, indicando a linha que eles vão seguir, que você aí já deve saber, entender, e depois, obviamente, nós vamos entrar aí nos pormenores da defesa de ambos, isso sem
sem deixar para trás a sua participação também nas nossas enquetes, tá? Vou colocar na tela rapidinho depois. Reverendo Antônio começa, depois o pastor Aleph vai ter oportunidade. E aí, reverendo, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bem, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que todas as coisas convergem para a glória de Deus. E, na verdade, a questão da eleição é algo que mostra que Deus, ele é soberano, que é ele que escolhe, né? É ele quem elege e é ele, somente ele, quem salva. Então, na verdade, dentro da questão, Deus escolheu aqueles a quem ele quis salvar, como diz o próprio texto de Efésios, antes mesmo da fundação do mundo. Então, não foi porque Deus, ele teve o conhecimento ou a presciência de que aqueles que ele estava escolhendo são aqueles que verdadeiramente acreditariam, ou viessem previamente acreditar, né? Não, ele escolheu todos aqueles a quem ele quer salvar, né? E, na verdade, ele faz isso pela sua soberana vontade. Ele não leva em conta nenhum mérito humano, ele não leva em conta nenhuma obra humana, ele não leva em conta absolutamente nada que possa vir do ser humano, porque o próprio texto diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, na verdade, Deus escolheu o homem a quem ele quis salvar, ou seja, ele escolheu aqueles a quem ele já estabeleceu que ele salvaria, né? Sem mesmo essas pessoas saberem absolutamente nada. Ou seja, ele que estabeleceu todas as coisas, dentro dos seus decretos eternos. É isso. Eu anotei aqui algumas palavras-chave aqui, que depois eu vou querer que ambos comentem também. Pois não. Mas primeiro vamos ouvir a defesa do pastor. A defesa não, na verdade, é a resposta, né, à nossa pergunta. E depois, sim, a defesa da linha teológica que ele vai defender. Então, como é que o irmão responde à nossa pergunta? Muito bem. A eleição é incondicional ou baseada na presciência de Deus. É importante ressaltar que o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A expressão aqui, presciência, em grego, trata a respeito do pré-conhecimento, que Pedro trata a respeito da eleição em Cristo. Então, nós acreditamos, basicamente, que Deus é soberano em todas as coisas. Tanto é soberano que ele decretou a morte de Jesus Cristo para a salvação da humanidade devido à queda. Como bem disse o reverendo Antônio, trata a respeito de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ali nós estamos naturalmente na voz ativa. O indivíduo pratica o pecado e está condenado. Porém, através da graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, na minha primeira consideração, nós acreditamos na presciência de Deus, que é o subnicho da onisciência, que é o sabedor de todas as coisas. Deus previu e ele estabeleceu a salvação em Cristo Jesus para a glória do mesmo. E esse seria o decreto que o Antônio fala, o plano. O plano é o decreto, ou seja, a morte de Cristo. Exato. Nós só não diferenciamos da questão incondicional no sentido literal. Isso. Porque não seria um decreto a salvação do indivíduo, mas Exato. O plano para a salvação do indivíduo, é isso? Exato. E Deus também leva em conta a fé do indivíduo, porque naturalmente se Deus incorpora no indivíduo um pré-conhecimento estabelecido na sua raiz, na sua alma, no caso, e o indivíduo naturalmente vai no percorrer da história permeando esses pormenores. Faz sentido porque o ser humano não conseguiria se salvar sozinho, então tinha que ter um plano. Exato. Esse plano é um decreto. Deus planejou aquilo. A salvação ela vem como consequência, mas não é um decreto de Deus que você, indivíduo, seja salvo. Aí ele vai analisar a fé, o conhecimento, essas coisas todas que o irmão defende posteriormente, né? Eu só reforcei isso porque, como os dois falaram o mesmo termo, né, o decreto,
É interessante a gente só diferenciar aqui como cada um caminha nesse sentido. Deixa eu colocar a enquete aí. Acesse o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só. E além de, obviamente, toda a comunicação com o programa, você participa das nossas enquetes também. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção separou lá para vocês. O que define a eleição segundo a Bíblia? Vamos ver as opções. Presciência de Deus, que é o caminho defendido aqui pelo pastor Aleph. O propósito soberano, né, o decreto de Deus, que é defendido pelo reverendo Antônio. E a terceira opção eu não sei, estou em dúvida, né? Ainda preciso estudar tal, e espero até que o programa ajude nessa questão também. Vou devolver a palavra ao reverendo Antônio. Meus irmãos, nós vamos marcar aqui 3 minutinhos para cada um, só para fazer uma divisão igualitária do tempo, tá? Mas vocês podem ficar à vontade. Se precisar de um tempinho a mais para concluir o raciocínio, não tem problema. A gente acrescenta no outro, bem light, a nossa marcação aqui, tá? Reverendo Antônio, obviamente o irmão vai ficar à vontade para falar também, expor a ideia. Eu queria só que o irmão explorasse um pouquinho nessa fala, se o irmão acredita que quando o pastor Aleph fala de presciência de Deus, ele está colocando ali uma questão do mérito humano. E aí eu sei que esse é um ponto muito caro para a teologia reformada. E o irmão reforçou isso várias vezes, né? É Deus que planeja, é Deus que salva, é Deus que executa, é Deus que segura na mão, é Deus que vai fazer tudo. Exatamente. Então a presciência entraria como uma questão meritória no desenvolvimento que os arminianos, que o pastor Aleph vai defender aqui? É interessante notar que a própria Bíblia fala que não há mérito humano nenhum na questão da fé. Ele próprio mesmo diz que a fé é dom de Deus, como diz Efésios 2. Então, não há mérito humano. E o homem não escolhe Deus. Ele não tem a capacidade de escolher a Deus. O homem não tem. O próprio Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Atos 13,48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus eleito desde o princípio para a salvação. Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou, por decisão de Deus. 1 Pedro 1,1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos e etc, etc. Então, a gente pode trazer um monte de textos aqui. A grande questão é, se Deus, ele elegeu, ou ele escolheu, pela presciência de saber que aqueles que ele estava escolhendo haveriam de crer, então, na verdade, isso não é graça. Porque Deus já fez aquilo que estes homens que haveriam de crer, por si mesmos, já resolveram crer. Então, isso não é graça. Então, eles creram para que Deus os escolhesse. Então, Deus já sabia que eles iam crer. Então, Deus os escolheu porque eles creriam. Então, isso não é graça. Seria invertido o método. Exatamente. Então, isso não é graça. Então, isso Deus fez por quê? Porque ele viu que aqueles homens creriam pela atitude daqueles homens. Então, isso não é graça. E outra coisa, se eu entender a presciência dessa maneira, onde vai a soberania de Deus? Onde cabe a soberania de Deus? Ela entra nessa fórmula, né? Percebe? Então, eu estou indo contra aquilo que Deus tem, que ele é soberano. Esse atributo. Então, aí fica um pouquinho meio distante dos atributos de Deus, daquilo que a Bíblia diz. E se eu for para Efésios capítulo 1, diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvessem qualquer tipo de
de criação. Deus escolheu, Deus saberia, Deus estabeleceu, mas Deus escolheu, não porque aqueles homens merecessem, mas Deus escolheu porque eles foram ali, receberam de Deus a graça de serem eleitos. É isso. Não por mérito humano. Sim. Porque tem mais. Paulo fala isso lá em Romanos 9. Para concluir. Paulo fala isso lá em Romanos 9, quando ele diz que os filhos de Jacó, ou melhor, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú, que antes mesmo nem pecaram, nem fizeram absolutamente nada. Deus já havia escolhido Jacó e havia, então, preterido em algumas Esaú. traz. Exato. Então, você percebe que tudo é Deus. O grande problema do arminianismo é que eles insistem em tentar colocar o homem dentro de um fator salvífico, e o homem não pertence ao fator salvífico. O fator salvífico, ele é monergista. Tudo vem de Deus, para Deus, conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então, essa é a questão, entendeu? É muita coisa, hein, Aleph? Eu precisaria de um tempo considerável. Vamos lá, de repente tenta dividir. Vamos lá. O que me chamou a atenção, eu marquei aqui 2 pontos que eu acho que são interessantes de comentar. Primeiro, da questão da graça, que a presciência eliminaria a graça e entraria o mérito. E como é que vai harmonizar a soberania de Deus, né? Que na linha de raciocínio construída pelo reverendo Antônio aqui, a tese que o irmão defende aqui, ela vai excluir esse atributo que é muito caro na teologia reformada, né? Por favor. Muito bem. A princípio, refutando a fala do reverendo, no próprio texto de Efésios 2:8, a fé ali é dom ou é a graça? A fé ali, na sua opinião, na sua fala, é dom ou é a graça que é o dom ali? Ele é um dom recebido pela graça de Deus. Então, o senhor falou que é a fé, não é fé. Ali é um dom restituído por Cristo, que é a graça. Ele é somente dado por Deus pela graça. Então, o senhor pode produzir na fé no fala seu anterior, coração. o senhor acabou de falar que era o dom relacionado à fé. Ali o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Trata com o texto aí? Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós. Mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Porque ele havia falado que era a fé, que era dom. Não é a fé. Primeiro ponto. Segundo ponto. O dom ali é a graça. É a graça, a salvação é de Deus. Nós acreditamos na plena soberania de Deus e ponto final. Mas a fé não vem pela graça? Qual que é a grande questão? Oi? A fé não vem pela graça? Sim, mas foi o senhor que falou, não fui eu. Então, por isso que eu estou refutando a sua fala. Um pouquinho. Deixa eu só concluir que eu não interrompi o senhor, só para me concluir. Ok. Eu preciso. Desculpe, viu? Tá? Tranquilo. Depois volto. Vai, vamos Temos lá. aqui outro texto muito clássico, chamado texto áureo da Bíblia Sagrada, do texto de João, capítulo de número 3, versículo 16. Utosgar repassen hoteos ton cosmon hoste ton rion ton monogene edoken rinapaz hopisteon. Guarde essa expressão, hopisteon. É isso, ton me apoletai alá erre zoen aione. A expressão aqui, hopisteu, trata a respeito daquela condição para que todo aquele que nele crê continuamente. E quem diz isso é o léxico do calvinista Bill Wallace, que trata a respeito da expressão hopisteu. Deus levando em conta. O texto no original, aqui em João 3,16, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é tão amado e mal interpretado. No original, hopisteu aqui significa dizer, para que todo aquele que nele continuamente crê. Então, naturalmente, nós temos aqui uma defesa clássica do texto bíblico, que nós temos por certo que na presciência de Deus, que é um subnicho da onisciência, Deus providenciou, que é o termo técnico usado até mesmo para o cuidado de Deus para com a sua criação, a salvação em Cristo Jesus. Em nenhum momento nós, arminianos, trabalhamos a questão do mérito humano. Até porque, Zeca, se eu lhe der um presente, você aceitando ou não, o mérito não é seu, é meu. Fui eu que te dei. Então, naturalmente, nós temos por certo que a salvação é um presente de Deus dado à humanidade para a glória do mesmo. E o texto também
de Romanos capítulo 9, que é a cartilha do calvinista, que naturalmente a maioria dos calvinistas que estudam de fato o contexto estão largando essa cartilha, que é chamada Evangelho Calvinista. Os calvinistas na internet odeiam falar isso, mas é verdade. O texto ali trata a respeito da eleição para representação de uma nação. E, consequentemente, essa nação está no plano de Deus para a glória do mesmo. Nós temos ali o texto de Esaú e Jacó. O texto de Romanos capítulo 9, versículo 22, trata a respeito da voz média, a questão do vaso da ira, preparados para a ira. É a voz média, é a nação que rejeitou o Cristo. E o mesmo é o Senhor de todos nós. Por isso que nós acreditamos na visão da condição. O sinergismo é o homem aceitando, mediante a graça suficiente. Temos por certo a chamada graça preveniente, que é auxiliadora. Nenhum ser humano pode buscar a Deus. Nenhum ser humano pode chegar a Deus, senão auxiliado pela graça. E essa é a graça. Mais uma falácia de alguns calvinistas, não todos, graças a Deus por isso, que pretendem desmistificar o pensamento arminiano. E lembrando, a dupla predestinação, ela, calvinista sendo, não está nos anais da história da igreja, a não ser a partir de Agostinho, que fora condenado pelo Concílio de Orange no ano 529 depois de Cristo. Temos por certo que, em todo o contexto relacionado à eleição, Deus sempre trata a respeito do coletivo, que é a eleição para a salvação da igreja, a eleição corporativa em Cristo, e quem está no corpo de Cristo é salvo para a glória de Deus, porque é a igreja. Que seria o princípio de Romanos 9, então, né? Falando do coletivo e não do indivíduo. Exato. Romanos capítulo de número 9, o antigo, Paulo, só se me permite, Romanos capítulo 9, o passado de Israel. Romanos capítulo 10, o presente de Israel. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel restaurado em Cristo, para a glória de Deus. Obrigado. Não, imagina. E para a gente amarrar isso, a graça, então, é liberada para todo ser humano. A graça suficiente. Isso, porque só assim que vai poder continuar a dinâmica arminiana soteriológica, né? Porque a graça suficiente, preveniente e subsequente. A graça suficiente é Deus se manifestando a toda a humanidade. Para todo mundo. A graça preveniente é Deus aplicando, auxiliando o ser humano à salvação. E a graça subsequente é o indivíduo sendo conservado pelo Espírito para a salvação. Boa, aí fica claro para o nosso telespectador também. Eu só falei assim para poder contrapor, porque senão fica uma falácia contrária ao pensamento. A gente não fala de mérito humano na salvação. Nós falamos da cooperação, porque Deus não trata o ser humano como robô. Vamos lá. Deus não trata o ser humano como robô, é verdade. Mas também Deus não é uma mercadoria que você pode escolher ou não. Então temos aqui, Efésios capítulo 1. Eu não vejo nação aqui, eu vejo uma igreja. Sim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, e assim ele vai mostrando neste parágrafo enorme de Efésios capítulo 1, dando a introdução a respeito da eleição de Deus. E está claro aqui, é a questão de ler só em português, né? Está muito claro aqui, está muito tranquilo, que você percebe claramente que Deus ele fez para a sua glória. E, na verdade, quando entra a questão da decisão humana, se eu aceito ou não a Deus, a questão não é graça, a questão é mérito. Fui eu que escolhi, fui eu que aceitei. Por isso está errado a frase dizendo assim, não, quando eu me converti, não, nós não nos convertemos, nós somos convertidos. Nós sofremos a ação, nós não somos agentes da ação. Está claro isso na Bíblia. Isso é uma questão muito clara. Tanto é que na história da igreja, principalmente
nos meados do século IX, houve um monge alemão chamado Gottschalk, e ele fala exatamente dentro da soberania de Deus, que ele, ao ler as obras de Agostinho, né? Que Agostinho, dentro do período patrístico, ele observou claramente verdades bíblicas e correlatas da depravação humana e da eleição incondicional. Ou seja, que Deus não usou de olhar para alguém, ver que alguém merecia a salvação ou ver que alguém havia de crer a salvação. Deus escolheu pela sua soberana vontade. E sabe o que aconteceu com este monge Gottschalk? Ele ficou preso até a sua morte, quando ele começou a pregar isso por toda a Europa. Porque o homem não aceita a soberania de Deus. O homem não aceita a vontade de Deus. Então, o homem precisa, ele, querer participar dessa questão. O homem acha que ele pode salvar-se, ou então o homem acha que ele pode escolher a Deus. E a questão da soberania de Deus é muito clara nas Escrituras, que Deus já estabeleceu todas as coisas. Deus já usa o homem, ele trabalha na vida do homem para a sua glória, e todas as coisas que Deus faz é para a sua glória. E, infelizmente, o homem, por causa do pecado, tem grandes dificuldades de aceitar essa questão da soberania de Deus sobre sua vida. Posso? Não só pode, como deve. Muito bem. Eu anotei aqui dois aspectos que eu acho legal, pastor Aleph. Primeiro, Sim, esse último, né? Vamos de trás para frente, que o último da glória. Eu queria que eu comentasse isso, né? Porque pela ideia que o reverendo Antônio colocou, vocês estão querendo dividir a glória com Deus. E a questão da conversão também, que eu achei bem interessante que ele falou, né? Que a gente não usou até esse termo que é muito popular, né? Eu aceitei Jesus, né? Falando que não seria possível utilizar esse termo. Por favor. E aí, só para avisar, meus irmãos, com essa fala nós vamos encerrar o bloco, tá? Nós vamos para o intervalo. Vai lá. A princípio, é muito importante ressaltar que a soberania de Deus em nada é tolhida pela verdade bíblica, ou até mesmo pelo auxílio da graça que o próprio Deus despede ao ser humano para responder positivamente ou negativamente. A pergunta que não quer calar é o jovem rico. O próprio Cristo ratificou: deixa tudo e segue-me. E ele resistiu a essa graça. Texto, Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. O texto declara: Deus ordena que todos os homens se arrependam. Todos os homens se arrependeram? Não. Efésios, capítulo de número 1, trata a respeito do plural e não do singular. Deus, em Cristo, elegeu a igreja para a salvação. Me perdoe os desengrejados. Se você não faz parte do corpo de Cristo, naturalmente você não está enraizado no texto bíblico. E temos por certo que a soberania de Deus, ela não anula os demais caráteres de Deus, como o amor, a bondade. Então, naturalmente, nós tratamos Deus como ser que se relaciona. É importante destacar a visão bíblica do próprio texto, como havia dito anteriormente, da graça que permite e habilita o ser humano para a salvação. A glória de Deus nada é ferida, porque o ser humano trabalha para o mal, porém Deus sempre trabalha para o bem. Nenhum ser humano pode buscar a Deus sem o auxílio da graça. É muito importante ressaltar isso, que Armínio ele trata a respeito de duas classes, eleitos e crentes. Os crentes podem, sim ou não, perder a salvação no sentido restrito, mas os eleitos, segundo a presciência de Deus, jamais perderão a salvação. É isso que nós cremos. O problema é a bagunça que se faz em torno de algumas revelações ou até mesmo os escritos que estão datados em alguns séculos anteriores. E dentro dessa visão, o reverendo tratou a respeito da glória e da soberania de Deus. O que é o evangelho senão um mendigo falando para outro mendigo aonde tem um pão? Então, o mérito é do mendigo? Não. A glória é de Deus, porque ele nos ofertou a salvação por Cristo Jesus. João 3,16,
Efésios 2:8, Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, e entre outros textos, também destacar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra presciência, do grego prognosko, antecipar, gnosso, conhecer, conhecer de antemão, é o subnicho da onisciência de Deus. Deus, conhecedor de todas as coisas, ele simplesmente viu quem iria permanecer e quem não iria permanecer, segundo a sua misericórdia. Nós não vamos avançar nesse bloco, o reverendo vai começar o próximo bloco com a fala, mas essa analogia que você fez do pão é dura. Você fez uma analogia do mendigo falando para o outro onde tem pão. Dá para extrapolar isso dizendo que, na tese que o reverendo Antônio defende, não tem pão para todo mundo? Nós temos por certo que esse pão é ao auxílio da palavra de Deus para os mendigos, que somos nós pecadores, que não temos condições. Isso, mas na sua tese tem pão para todo mundo. Aí você consegue afirmar que na dele só tem pão para alguns? Na minha tese eu afirmo que a graça é suficiente para todos, porém a aplicação da graça é só para aquele que crê segundo a fé em Cristo Jesus. Agora ficou pesado lá, mas depois é boa, a analogia é boa. O reverendo Antônio vai poder comentar também. É mais uma analogia para que o telespectador compreenda que em nada temos mérito. Eu entendi, foi boa. E a escolha do ser humano não tira o mérito de Deus. Sim. Quando eu falo escolha, auxiliado pela graça positivamente. Sim. Se é auxiliado pela graça, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Isso. Boa, não foi boa. Obrigado. Analogia. Bom, deixa eu ir para o intervalo e aí no próximo bloco o reverendo Antônio começa a fala por aí. Antes do intervalo, deixa eu colocar 2 recadinhos para você. O primeiro deles sobre a Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Vem estudar teologia, vem conhecer e se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento das Escrituras, se preparar, na verdade, para o seu trabalho ministerial. Se você tem chamado ministerial, você tem que se preparar, se lapidar para ele. E aqui no Vejam Só a gente indica para você a Grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da Grade. Tira uma foto aí da tela ou anota o número para amanhã, em horário comercial, você ligar e falar com o pessoal da secretaria, tá bom? Além disso, deixa eu colocar aqui na tela as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, vem fazer parte dessa família HIT também, tá bom? Tem muita coisa legal preparada para você, inclusive... em um dos nossos programas aqui, o nosso programa, apresentado pela Maria Clara Leite, nós estamos lá num desafio de mudança de hábitos, né? De melhorar a nossa saúde, o quadro Saúde Além das Curvas, onde nós estamos nos preparando para, no mês de outubro, participar de uma corrida de 5 quilômetros. Então, Maria Clara, Dani Paris, apresentadora do Consulta ao Doutor, Kleber Werneck, um dos apresentadores do nosso telejornalismo, e eu, estamos nos preparando aí nesse desafio, tá? E lá vem mostrando toda a rotina no programa, da atividade física, alimentação. Muito legal, vale a pena você acompanhar aí também lá no nosso programa, tá? É uma das atrações, tá? Da HIT, tá? Eu te convido a acompanhar lá também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa de hoje, falando sobre a eleição incondicional ou baseada na presciência, recebendo o reverendo Antônio José, pastor Aleph também aqui, e nós terminamos o primeiro bloco, o reverendo Antônio, com a analogia que o pastor Aleph colocou do pão, dizendo que a graça é um pão pro mendigo e que o mendigo não tem mérito de falar onde está o pão ou não. Sim. E eu perguntei para ele se na sua ideia aqui, que o irmão defende, o pão não seria para todos os mendigos, teria pão selecionado, né? Por favor. Na verdade, sim. Nós temos a ordem do Senhor Jesus de pregarmos a palavra para todo homem, né? Para toda criatura, como diz o texto, né? Fazendo discípulos, ensinando aquilo que o Senhor Jesus disse
e, ao mesmo tempo, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo-os para a igreja. Sim, esse é nosso dever. Agora, a questão de que tem pão para todo mundo, eu vejo com certo cuidado isso. Por quê? O irmão disse que, citando 1 Timóteo, né, capítulo 2, dizendo que Deus deseja, né, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Eu não citei esse texto. Não, o irmão deve ter falado sobre um outro texto, O texto de de Pedro. Atos, o texto de Atos, não é esse? Atos 17, Quer que 13. todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Vamos lá. No caso, Deus ordena que todos se arrependam. E nem todos se arrependam. O contraponto é isso. Agora, tem um detalhe. Precisa entender essa questão de todos, né? Todos. Eu fico preocupado quando interpreta o texto de todos, todo aquele que nele crê, todo que se arrependa, todos que queiram ser salvos. Eu fico preocupado quando se interpreta dessa maneira as Escrituras, porque a questão de todo, se Deus deseja que todos sejam salvos, então o inferno não existiria, em primeiro lugar. Ou Deus seria um Deus injusto, porque ele quer que todo mundo se salva, mas tem gente que não vai se salvar. Seria incoerente também, né? Então eu vejo com preocupação isso. Eu também. Então nós precisamos entender o contexto antes de interpretar essa palavra todos. Precisa entender o contexto. Precisa entender em que contexto isso está sendo colocado. Então, essa é a grande preocupação. E os textos da Bíblia estão claros que o homem, por si só, ele não consegue ser salvo. Mas existe a graça preveniente. Então, quer dizer, Deus escolheu aquelas pessoas porque eles haveriam de crer. Não há essa possibilidade, porque ninguém vai crer. Porque a graça, ela nos convida a crer pelo dom da fé. É isso. Precisa haver a vontade de Deus para que a pessoa creia. O homem, ele por si só, ele não vai crer. E outra coisa, Deus já escolheu aqueles a quem ele quer salvar. Então, na verdade, a igreja, eu não estou falando da igreja militante, que é a igreja que nós conhecemos, mas a igreja triunfante, ela já está contada. E o próprio texto da Bíblia diz que Jesus voltará quando o último eleito vier. Quando chegar o último eleito, ou seja, os contados de Deus, Jesus virá, voltará, melhor dizendo, voltará. E aí sim haverá o juízo. Então, a grande questão é que todos nós estávamos destinados à condenação eterna. Todos nós. Todos nós. A única coisa que aconteceu, que isto é a graça e que é algo maravilhoso, é que de todos os condenados que a humanidade ela está dentro deles, Deus, ele escolheu aqueles a quem ele quis salvar. De todos os condenados. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, Zé, a mesa será posta no céu, mas somente a igreja participará das bodas do Cordeiro. Da festa. Então, o pão não é para todo mundo, não, viu? Boa. Muito Vamos lá, Aleph. E o reverendo Antônio pegou bastante aí na questão do todos também, né? Inclusive no texto citado pelo irmão aí também, dizendo que a interpretação desse todos aí precisa ser mais seletivo, vamos dizer assim. Vamos lá. Muito bem. São muitos pontos que eu queria tratar, mas vou ter que resumir. Gente, nós estamos falando aqui de uma discussão histórica da igreja que tem 2000 anos. Em uma hora nós não vamos falar tudo mesmo, não tem Exatamente. jeito. É interessante que, nesse caso, o calvinista acusa a nossa interpretação de Deus ser injusto. Mas a interpretação do termo incondicional é Deus escolhendo o indivíduo sem levar em conta nenhuma das suas ações, que é respaldada pela graça. É um perigo, porque a soberania de Deus não anula a sua justiça. Todos aqueles que são salvos segundo a presciência de Deus por Cristo Jesus, Deus ele viu, e ele, como Senhor atemporal, não tem passado, nem presente, nem futuro, Deus é um ser eterno, ele concomitantemente compreende que, e viu, logicamente auxiliado pela graça, que o indivíduo corroboraria
segundo a misericórdia de Deus. Outra questão importante ressaltar, o texto de Atos, capítulo 16, versículo 30, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o contexto ali, em especial, alguns calvinistas tratam a respeito de servos livres, eles argumentam que seriam, Deus deseja salvar as autoridades, todos, né? Então, eles fazem uma diferenciação, uma questão individual. Mas ali o contexto de Paulo, ele está tratando a respeito do coletivo. Deus, ele deseja a salvação do indivíduo. Tanto é que é interessante o contraponto calvinista, para refutar calvinista, citar o próprio Calvino, conforme o próprio contexto bíblico, ou melhor, das Institutas de Calvino, 1536. Olha o que Calvino declara nas Institutas 3, 21 e 7. Portanto, estamos afirmando o que a Escritura mostra claramente, que designou de uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem, e também aqueles que ele quer que se percam. Mas o texto de Ezequiel 18, versículo 23, diz assim, Zeca: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Desejo de Deus, contrapondo o pensamento calvinista, de John Calvino, considerado o papa do calvinismo, né? E as Institutas de Calvino 3, 23, 1. Aqueles a quem Deus pretere, os reprova, não por outra causa, mas porque os quer excluir da herança para a qual predestina seus filhos. Ezequiel 33, versículo 11. Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se converta e viva. E para encerrar, porque o tempo não nos permite, senão ficaremos aqui mais tempo, Institutas 3, 23, 7. De novo pergunto, de onde vem que tanta gente, juntamente com seus filhos infantes, a queda de Adão lançasse, sem remédio, a morte eterna? A não ser porque a Deus assim pereceu bem? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós tratamos do método histórico-gramatical. Não tem como fazer alegoria onde o texto é histórico-gramatical. É um erro. A primeira regra de hermenêutica é se o texto que nós devemos interpretar, o texto imediato, remoto, contextual, pré-textual e na sua inferência. Segunda de Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para encerrar, 1 Timóteo 2, 3, 4. Isso é bom e agradável perante o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus é esse que incondicionalmente fala uma coisa e incondicionalmente elege outra coisa? Dentro do contexto bíblico, nós temos o labor teológico, quadrilátero teológico wesleyano, Bíblia, tradição, razão e coesão. Nesse contexto da eleição incondicional, falta a Bíblia, falta a razão, falta a tradição e coesão. Infelizmente, o tempo vai terminando, então nós vamos para as falas finais, tá? Para a conclusão. Aí vamos estender um pouquinho mais, 4 minutos. Agora que ficou bom... mas a gente precisa encerrar. Reverendo Antônio, vou devolver a palavra ao irmão. Bom, na ideia defendida pelo Aleph aqui, falta tudo. Não. Dos 4, o que ficou? Não ficou nada. A Bíblia trata todas as vezes que a Bíblia trata... Não. Você falou Bíblia, tradição, coesão e razão. A Bíblia... Na fala dele não tem Bíblia... Não que seja isso, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando com a devida vênia. Não, tudo bem, com respeito. Mas eu falo na tradição do contexto de Calvino aqui. Tem tradição, porque é o que eles trabalham, né? Eu fico imaginando. Porque no calvinismo, ele falou, todos não é todos. Deixa ele falar. Como é que pode? Eu fico imaginando. Marca 3 minutos. Eu fico imaginando um Deus. Vai lá, doutor. Eu fico imaginando um Deus querendo e não consegue. Reverendo. Porque é o seguinte, Deus quer, mas o homem não quer. Você vai de uma vez. O homem não quer, então a coisa fica assim, né? Minha vontade prevalece. A soberania de Deus... Então a culpa moral nisso aí é de Deus. O que é soberania de Deus, né?
É um detalhe. Eu explico. Gente, é o seguinte, vamos lá, vamos falar sério agora. Deus pode se arrepender de alguma coisa? Não. Mas o texto de Gênesis fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O que é isso? Incoerência? A questão é o seguinte, eu mesmo digo, e eu concordo com o irmão naquilo, a interpretação histórico-gramatical é essa que fazemos. A gente precisa tomar cuidado antes de falar as coisas. Deus, ele já estabeleceu todas as coisas, inclusive o plano da salvação, e que já está concretizado. O já concretizado, mas ainda não totalmente executado. Já foi concretizado, mas não totalmente, porque falta o quê? O Senhor voltar, o juízo e a glorificação dos santos. Pronto, é isso. Deus estabeleceu todas as coisas. Deus, ele na sua infinita soberana vontade, coisas que para nós é incompreensível. Por que ele escolheu alguns e não escolheu outros? Não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus escolheu estes homens não porque eles são os melhores. Não. Porque ele olhou para eles e disse assim, são vocês que eu quero que participem da minha igreja triunfante. Acabou. E para isso, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos pecados destes homens que não tinham mérito nenhum diante de Deus, da santidade de Deus. Esses homens corruptos, esses homens roubadores, esses homens imorais, esses homens com o coração petrificado, sujo, por causa da iniquidade. E Deus, ele amorosamente enviou seu Filho ao mundo para morrer por estes homens. Quais? Aqueles que ele quis salvar. Então, eu vejo assim, Zeca, a soberania de Deus. Para encerrar, só para concluir. Eu tenho aqui um chocolate. O chocolate é meu. Eu reparto com quem eu quiser. Se eu não quiser repartir com o outro, o chocolate é meu. Eu reparto com quem eu quiser. Se eu não quiser repartir com os outros dois, eu não vou repartir. Ele é meu. Eu dou para quem ele quiser. Para quem eu quiser, aliás. Acabou. A soberania de Deus funciona mais ou menos assim, a grosso modo. Eu sou soberano. A graça eu dou a quem eu quiser. A graça salvadora. Porque existe a graça comum, né? Uhum. A graça eu dou para quem eu quiser. Ponto final. Mas agora, por que ele faz isso? Não sei. E aí cabe-me aquele texto de Deuteronômio 29, versículo 29. Isso, para concluir, pastor, por favor. Tem coisas que Deus não quis nos revelar. Então, não sei. Mas uma coisa eu sei. Que o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os eleitos. E daqueles a quem ele salvou, ninguém pode arrebatar da sua mão. Não se perderá. Obrigado, viu, reverendo? Imagina, pelo carinho, pela atenção com o programa. Que é isso. Os contatos da igreja à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, Igreja Presbiteriana de Vila Paiva. Tá bom? Tá tudo lá. Pastor Aleph, também 3 minutos aí para o irmão, para as considerações, conclusão, comentário. Fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, agradecer mais uma vez a gentileza da querida Angélica, o Zeca, de nos convidar. Já perdemos a conta, já estava contando, agora já perdeu. Já deixa, é isso aí. Também uma oportunidade de conhecer o reverendo Antônio, Deus abençoe de uma maneira especial. Aos nossos telespectadores, é importante ressaltar que a graça suficiente, preveniente e subsequente são as manifestações do processo da salvação do indivíduo. Temos por certo que Deus ele é soberano em todas as coisas. Porém, naturalmente, enquanto o homem, que é um ser moral, ele, sem sombra de dúvidas, pela graça é salvo, mas pelos seus próprios pecados ele é condenado. Nenhum ser humano chega diante de Deus pelo seu próprio mérito, porque estamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a graça, segundo a soberana misericórdia de Deus, nos resgatou, nos regenerou.
Por isso que o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, é latente. Eleitos segundo a presciência de Deus. Por que Pedro trata disso numa carta pastoral, basicamente? Porque ele está indicando que um indivíduo, ele tem a certeza de que Deus já sabe de todas as coisas, porque o verbo ali, prognosco, conhecer de antemão, segundo a presciência de Deus. Por isso temos por certo Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meu muito obrigado. Obrigado, pastor. Eu que agradeço o carinho, a atenção com o programa, que Deus continue abençoando. Os contatos que o pastor Aleph disponibilizou estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o trabalho, o ministério do nosso irmão também. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Meu irmão, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para a gente encerrar a edição de hoje? Tá aí, ó. O que define a eleição segundo a Bíblia? Vamos ver como é que nossos internautas votaram. 47% dizendo que a eleição é definida pela presciência de Deus. 48% pelo propósito soberano. Uma enquete aí que desafia a lógica do nosso pensamento do evangélico, né, nacional aqui. 5% do não sei. O nosso evangelicalismo, obviamente, em sua maioria, de pensamento arminiano. Os pais da igreja, né? Não, eu não sei se são dos pais da igreja, é você que tá falando. Mas daqui, dos pais da igreja brasileira, talvez. Tinham colocado persistência e quebrou. Aí arrebentou Aí você, né? Nossa produção tava tá querendo ganhando de ajudar. goleada, viu? Tá querendo ajudar o outro lado, que é mais frágil. Mais frágil. Fez bem a produção para ajudar o que tava sofrendo. Parabéns. Ó, nós vamos encerrar a edição de hoje. Fique agora aí na sequência da nossa programação com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Sempre preparado com muito carinho. A nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Forte abraço, até a próxima.